Fala pessoal, seja muito bem-vindo. Nesse vídeo nós vamos falar sobre a nova tentativa do Bolsonaro de se livrar da cadeia. Agora a expectativa é não ser processado e se livrar da cadeia a qualquer custo. O Bolsonaro está utilizando aí, já ingressou com ação no Supremo Tribunal Federal, né, para não ser preso. Agora ele está querendo anular um processo que é extremamente relevante. Eu vou contar para você todos os detalhes, vou dizer aqui, fundamentar na própria Constituição brasileira, no Código de Processo Penal, eu vou dizer se pode ou não, né, o Bolsonaro se livrar da jaula. Essa que é a realidade. Então, nós vamos falar mais sobre essa situação, né? Antes disso, seja muito bem-vindo. Eu sou o Cláudio Pereira, esse é um canal de direito e política, matérias importantes demais para toda e qualquer sociedade. É muito bom ter você por aqui. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre a situação do Bolsonaro, que de certo modo está tentando aí escapar dos braços da justiça, né, ou da considerada deusa da justiça. E o Bolsonaro tem aí sim, já pediu ao Supremo Tribunal Federal, de certo modo, né, uma chance para não ser preso. E qual é a chance? Os advogados do Bolsonaro ingressaram aí com a ação no Supremo Tribunal Federal, né, mais conhecida como, salvo engano, a DPF, e eles acreditam que podem tirar o Bolsonaro da jaula. E tá, mas tudo bem, o que aconteceu que os advogados do Bolsonaro querem tirar o Bolsonaro da jaula? Bem, da jaula, se ele ainda não entrou, né? Querem evitar que ele seja preso. O que acontece? O Bolsonaro era presidente do Brasil, vocês sabem, e aí ele tinha um único objetivo, ficar como presidente eternamente. Só que não deu certo, porque foi, de certo modo, foi descoberta aí uma suposta tentativa de golpe de Estado, né? Vamos colocar assim. E aí o Bolsonaro, já sabendo disso, foi alertado, foi avisado e pulou fora do Brasil, né? Só que, para onde ele ia, né, muitos países aí estão utilizando ainda, colocam algumas regras, como todo país coloca a regra para poder adentrar. Então o Bolsonaro, né, foi lá para os Estados Unidos, o pessoal falou, ó, para entrar lá você precisa do cartão de vacina. Não tinha, na teoria, né, falsificaram e deram um cartão para ele. A partir daí, a confusão começou demais em relação ao Bolsonaro. A casa caiu porque foi descoberto o plano dele. A Polícia Federal foi para cima. Presta atenção nesse detalhe que é muito importante. Isso é fundamental. A Polícia Federal foi para cima, adentrou a casa invadiu, né? Essa que é a realidade. Não adentrou, né? Adentrou. Invadiu a casa do Mauro Cid, que era ajudante dele, recolheu muitas provas lá e aí começou a situação, o caos na vida do Bolsonaro, que a partir daí foi descoberta a situação da falsificação do cartão de vacina e mais trocentas coisas como venda de joias, enfim, virou uma confusão. Então, o Bolsonaro, né, passou por toda essa situação. Agora, né, o que os advogados do Bolsonaro estão tentando fazer aqui em relação a essa situação constrangedora? Os caras, eu já vinha falado, você pode pegar vídeos aí anteriores, qual era a possibilidade do Bolsonaro não ser preso? Qual era? Falei, quem é inscrito aqui no canal sabe, quem tá acompanhando já sabe qual era. Não atacar o mérito do processo, o merecimento, se ele é culpado ou não, se ele é ladrão ou não, se ele cometeu sem ter, não atacar isso, porque as provas são gigantescas, tá? E aí os advogados do Bolsonaro pegaram, né, como é que eu posso mencionar para vocês justamente isso, quando a Polícia Federal foi lá na casa dele, enfim, eles ingressaram pedindo ao Supremo Tribunal Federal para poder anular praticamente todo o processo, porque o que aconteceu com o Bolsonaro foi uma barbaridade, tá? E segundo a defesa do Bolsonaro, eles falam o seguinte, que a defesa saiu no Globo aqui, a defesa de Bolsonaro questiona a forma que o procedimento foi instaurado a partir do chamado inquérito das milícias digitais e solicita a anulação de todos os atos praticados aí no caso. Uma decisão nesse sentido poderia impactar a investigação sobre a suposta tentativa de golpe de Estado, já que os indícios dela foram apreendidos nessa operação, os celulares do Mauro Cid e outros investigados, enfim, tá? O que acontece aqui? Quem foi que ingressou com isso aqui? É o PP. Então, se esse partido aqui ingressa com a ação para, de certo modo, inocentar o Bolsonaro, você já sabe que pessoas desse partido é bem complicado de votar. Já fica a dica aí, tá? O que o PP fez? Apresentou na forma de uma arguição de descumprimento de preceito fundamental, ou seja, né, que algumas situações aí foram violadas do Bolsonaro, tá? E aí você fala assim, pô, Cláudio, mas eu não entendi isso daí. Bem, eu já falei para vocês que não iria adiantar o Bolsonaro fazer defesas lá, os advogados do Bolsonaro fazer defesas lá ou fazerem defesas do Bolsonaro,
alegando que ele é inocente, enfim, não ia adiantar isso, tinha que atacar o mérito do processo. E nesse caso aí, qual é, né, o que eles alegam? Eles poderiam alegar? Alegar que foram descumpridos, foram violados alguns direitos fundamentais, como, por exemplo, eu vou mostrar aqui para vocês, que aí eu acho que fica melhor, tá? Fica mais, né, compreensível. Eu vou dar um exemplo. A própria Constituição fala no artigo, eu vou dar um exemplo aqui que é um direito fundamental, tá? Artigo 5º da Constituição, todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, liberdade, igualdade, segurança e a propriedade nos termos seguintes. Inciso 11, tá? A casa é o asilo inviolável do indivíduo, ninguém podendo penetrar sem o consentimento do morador, salvo em caso aí de flagrante ou desastre, ou para prestar socorro durante o dia por determinação judicial. Imagina que ingressaram lá na casa do Mauro Cid à noite, tá? Sem uma determinação judicial, enfim, e mesmo assim, né? Geralmente o pessoal cumpre aí a partir das 6 da manhã. Os advogados do Bolsonaro podem utilizar, eles vão utilizar isso como um argumento significativo. Invadiu a casa lá, ninguém autorizou, não tinha decisão judicial, e aí, de certo modo, o que pode acontecer quando vem isso ocorrer? Eu sei que é um tanto complicado, mas vocês vão entender, né? O que pode acontecer é que essas provas são provas, tem provas ilegítimas e provas ilegais. Essas provas aí, salvo engano, né, nesse sentido, são provas ilegais. Pode até ocorrer lá o Bolsonaro ter cometido o crime, mas, né, segundo o próprio Código de Processo Penal, e aí a gente já vai para uma outra esfera, artigo 157, a prova ilícita é aquela produzida com violação de normas constitucionais ou legais. Nem sempre, né, mas normalmente é produzida em violação de normas penais. Então, o que significa isso? O Bolsonaro pode ser solto? Aí o pessoal vai ficar nervoso aí, o Bolsonaro, né, vocês vão ficar nervosos, né, mas enfim, existe uma possibilidade do Bolsonaro dessas provas serem tiradas do processo? Existe sim. E aí, sem prova, como é que você vai condenar o Bolsonaro? É com base nisso que eles estão aí, de certo modo, fazendo o máximo para, consequentemente, o Bolsonaro ser inocentado. Existe essa possibilidade? Existe. Mas, sabendo e se tratando do Supremo Tribunal Federal, sabendo que quem tá lá são 11 ministros, né? Eu não quero aqui falar muito sobre o Cássio Nunes Marques, e nem sobre o outro lá, que é extremamente evangélico, na minha visão não tem nada de extremamente, eu não quero falar sobre eles, mas quero falar dos outros 9. O pessoal entende bastante de Constituição. E eu acredito que antes de fazer qualquer ação, né, o Alexandre de Moraes deve ter conversado com outros colegas que entendem demais de Constituição, processo penal, para poder tomar qualquer decisão. Acredito eu que o Bolsonaro, de certo modo, ele não vai conseguir sucesso nisso daí. A menos que tenha uma prova significativa. Olha, a Polícia Federal entrou lá às 8 horas da noite sem autorização. Aí complicado. Mesmo assim, né? Mesmo assim é bem complicado. Então, eu acho que o Bolsonaro nessa daí, ele acaba um tanto que tendo um pouco mais de dificuldade. Então, essa é a minha opinião sobre esse assunto. Eu acredito que o Bolsonaro não vai conseguir. O PP também não vai ter sucesso nessa ação aí e vai, de certo modo, tomar um prejuízo. Prejuízo não, eles vão tentar, né? Mas eu acredito que o Bolsonaro ele não vai conseguir ter sucesso nessa ação, tá? Então, falei aqui para vocês sobre a casa asilo inviolável, prova ilícita, tá? Que é aquela produzida com violação, as provas, artigo 157 do Código de Processo Penal, são inadmissíveis aí as provas ilícitas, né? Devendo ser desentranhadas do processo as provas ilícitas. Enfim, falei para vocês, fundamentei, tá aí. Agora, eu queria falar para vocês um outro tema que é extremamente importante, né? Que é a seguinte, eu queria dizer para vocês que vocês acompanham aí, tem vídeo todos os dias, mas infelizmente, né, por outras razões eu não vou conseguir fazer vídeos todos os dias. Os vídeos serão aqui no canal apenas um vídeo, né, na segunda-feira,
às 20 horas e 30 minutos, na quarta-feira, às 20 horas e 30 minutos, e no sábado, às 20 horas e 30 minutos. Obrigado por vocês terem acompanhado aí, né, constantemente, mas eu não vou conseguir, pelo menos momentaneamente, dar sequência aí nesse ritmo, beleza? Também, de certo modo, desgasta um pouco, e aí vocês sabem disso, eu fiz, eu acho que, o possível, mas pelo menos momentaneamente eu vou seguir a mesma estratégia, a mesma data e hora, né, que tá escrita aí em cima na página e home do canal, tá? Vídeo segunda, quarta e sábado, às 20 horas e 30 minutos. E aí, né, numa outra oportunidade a gente pode aumentar ou, né, enfim. É isso, então, se você é novo aqui e quiser se inscrever, já saiba já dos horários, e quem também tá acompanhando, é claro, sempre saiba que vai ter uma mudança. Eu não queria especificamente, como é que eu posso mencionar para vocês, simplesmente mudar sem falar nada para vocês. Deu uma satisfação enorme, principalmente você que tá assistindo o vídeo até aqui. E é isso, tá? Vídeos aí segunda, quarta e sábado, tá? Sempre às 20 horas e 30 minutos. Então, obrigado pela presença, obrigado pelo moral. Aqui quem falou é quem falou, Cláudio Pereira. A gente se fala. Hoje tem ainda o vídeo aí das 8h30, mas hoje, 8h30 aí terá o vídeo e enfim, vai ser sempre esse horário aí das 20 horas e 30 minutos, segunda, quarta e sábado. Abraço aí, obrigado pela força de sempre. Você tá acompanhando aí, e é isso. Valeu, um abraço.